tomando os conteúdos normativos, tomando a teoria da norma jurídica, nós precisamos avançar para além disso, para um campo do conhecimento do direito que vislumbre o conjunto das normas jurídicas. Ninguém, ao estudar o direito, ninguém, ao lidar com o direito cotidianamente, trabalha com apenas uma norma jurídica, trabalha com um conjunto. Nós temos a tendência de chamar a esse conjunto, na nossa vida cotidiana, de ordenamento jurídico. E a palavra ordenamento jurídico nos dá a dimensão de que esta pluralidade de normas jurídicas se apresente mediante uma ordem, ordenamento. Então é tradicional que os juristas construam teorias para explicar que as normas jurídicas não são gratuitas, não estão dispersas no contexto do próprio direito, elas têm alguma ordenação. Hans Kelsen, na Teoria Pura do Direito, e tantos teóricos insistem no fato de que nós precisamos pensar o direito neste conjunto normativo a partir de certos escalões pelos quais as normas jurídicas se apresentem num conjunto. Estes escalões normativos dariam a dimensão de que certas normas têm um nível hierárquico e outras normas têm outros níveis hierárquicos. Então, o fundamental para se pensar o conjunto das normas jurídicas como um contexto amplo de ordenamento seria imaginarmos que o que diferencia uma norma jurídica de outra seria, portanto, a hierarquia. Isto levaria a um ordenamento, a um conjunto ordenado, e é preciso pensar que este escalão normativo orientaria, portanto, as relações possíveis entre estas mesmas normas. Esta reflexão de Hans Kelsen e de tantos teóricos do direito do campo do justpositivismo é uma reflexão que nos dá a dimensão de um direito aqui com certa logicidade, não no plano do conteúdo, mas no plano da operação técnica destas mesmas normas. As normas, então, se resolveriam neste conjunto, pensando neste nível hierárquico entre si. Segundo esta formulação de Hans Kelsen, nós teríamos aqui no conjunto das normas jurídicas uma espécie de pirâmide normativa, uma base com uma quantidade muito grande de normas jurídicas e um topo da pirâmide com um número menor de normas jurídicas, mas exatamente aquelas que dão o vértice da possibilidade, o vértice de validade, o vértice pelo qual todo este conjunto se identifica. Então, hierarquicamente, teremos as normas mais altas de um determinado conjunto normativo. No caso do Brasil, nós chamamos essas normas de normas constitucionais, as normas advindas da Constituição Federal. Elas seriam o ápice dessa pirâmide e, a partir daí, vários degraus de escalões normativos pelos quais este conjunto de normas jurídicas, então, se entenderia. Esta teoria de um conjunto piramidal, ela, no entanto, não consegue vislumbrar a realidade prática do direito, de tal sorte que muitos teóricos mais avançados, mais modernos, vão dizer que melhor do que chamarmos este conjunto de coerente, por conta exatamente aqui deste ordenamento, melhor do que falar de um ordenamento jurídico, seria falar de um sistema jurídico. É verdade que o conjunto das normas jurídicas amarrado pelo Estado, amarrado, portanto, por instituições, aparelhos, inclusive instituições de poder judiciário, julgamentos, tudo isso faz com que tendencialmente nós continuemos a ver esta pirâmide, normas mais altas constitucionais e normas em degraus abaixo, infraconstitucionais. Mas, mais importante do que isto, em determinadas circunstâncias, certas normas jurídicas que patentemente, flagrantemente são contra este ordenamento jurídico, que são inconstitucionais, por mecanismos inclusive de pressão social, de força de interesses sociais, de relações da estrutura da reprodução do cotidiano, estas normas são juridicizadas, são tornadas válidas, são tornadas constitucionais, e isto faria com que esta pirâmide perfeita ou bem acabada nos seus termos, então não se colocasse como tal. Eu digo, inclusive, na minha obra de introdução ao estudo do direito, no livro de introdução ao estudo do direito, que esta pirâmide vai perdendo a sua forma, ela vai se tornando, portanto, aqui parecendo muito mais uma ameba, eventualmente, porque ela vai tendo forma fluida e muitas vezes, inclusive, normas jurídicas que são postas, inclusive constitucionalmente, que são normas muito bem albergadas dentro da pirâmide, também não vão sendo aplicadas, de tal sorte que, além
de normas para mais que ordenamento, nós também vamos perdendo normas para dentro do ordenamento, são as chamadas leis que não pegam ou normas que não pegam. Quando nós tomamos todo esse contexto, a pirâmide vai perdendo a sua forma bem clara, ela vai se tornando aqui mais fluida, mais dinâmica, nisto que é o conjunto das normas jurídicas. Portanto, melhor do que falar sobre ordenamento jurídico é falar sobre um sistema jurídico e damos ao ordenamento jurídico o atributo de coerência. Melhor do que falar do que coerência é falar coesão. O ordenamento nem tem coerência aqui no nível do conteúdo, mas Kelsen já afastava esta coerência por conteúdo. O ordenamento jurídico tem normas que podem falar das coisas mais díspares umas em relação a outras. Kelsen reportava se há um ordenamento coerente no plano formal, mas é preciso pensar que nem coerente no plano formal, eventualmente ele venha a ser. Casos flagrantes de normas que rompem com um determinado ordenamento, o Brasil, por exemplo, da ditadura militar, teve atos institucionais que rompiam com a lógica constitucional, o conhecido e infame AI-5 é um exemplo disto. Neste conjunto geral, não há uma certa coerência, nem sequer formal, há uma coesão. O fato é que existe o Exército, existe o Estado, existe a operação da vida social cotidiana, ainda que uma norma venha a se colocar acima da Constituição, flagrantemente contra a Constituição, neste conjunto ela se torna coesa. Coesão aqui não é um atributo, portanto, de coerência, é um atributo de funcionalidade e, portanto, este conjunto vai se desenvolvendo ainda que de modo incoerente. Esta é uma vinculação, esta é uma visualização sobre o conjunto das normas jurídicas que é melhor do que esta visualização olímpica de que o ordenamento jurídico existiria, ele seria coerente formalmente e há um vértice das normas jurídicas constitucionais. Claro, para a operação cotidiana, para o afazer técnico do jurista, este sistema de escalão hierárquico entre normas é, inclusive, a sua referência imediata, mediante esta utilidade técnica que ele opera a máquina do conjunto normativo do direito, mas é preciso insistir que a observação jurídica da realidade se faz melhor quando tomamos aqui um sistema coeso e não um ordenamento coerente. Hans Kelsen, ainda na sua teoria, vai dizer que este escalão normativo se dá porque uma norma jurídica só é albergada, só é validada porque uma norma superior lhe dá este apoio, lhe dá, portanto, esta validação. Então, uma norma infraconstitucional está dentro do ordenamento porque a norma constitucional lhe deu esta hipótese, lhe deu esta condição de falar aqui sobre sua constitucionalidade. No entanto, na teoria de Kelsen, ele há de dizer que é preciso pensar por que a norma constitucional ela é o ápice dessa pirâmide. E como Kelsen tem uma teoria científica do direito que se limita simplesmente a uma constatação normativa, ele há de, portanto, propor uma solução de falar que nós seguimos as normas constitucionais e todo o conjunto de normas aí abaixo das normas constitucionais daí advindas, normas desse conjunto daí advindo, nós vamos dizer que estas normas constitucionais devem ser pensadas como as normas que guiam o ordenamento de um país, porque existiria uma norma fundamental, na palavra em alemão Grundnorm. Esta norma fundamental, ela seria uma norma hipotética, pensada, que nos mandaria seguir a norma mais alta de um ordenamento de um país. Kelsen aqui elabora uma teoria filosófica muito próxima de uma formação neocantiana, para pensar aqui nos termos do filósofo do século XVIII, Kant, para pensar nos termos de uma norma hipotética, pensada aqui como uma reflexão ideal que orientaria uma compreensão da própria realidade. O fato é que esta teoria é bastante contestada, bastante combatida, e todos percebendo o conjunto jurídico de um modo mais concreto, mais material, mais pleno nas suas práticas sociais, todos se encaminham para uma teoria que vai reconhecer que o conjunto das normas jurídicas é este, porque inclusive ele é aplicado na realidade e porque também, em especial, as forças que constrangem a sociedade e que impõem o poder de dominação da própria sociedade são forças que levam a tais normas e não a outras. A Constituição do Brasil é esta e não uma outra qualquer pensada, porque exatamente temos um Estado com exército, com força armada, com uma série de circunstâncias sociais e com a reprodução social cotidiana que sempre se referencia a essa Constituição, a essa ordem, a esse Estado e, portanto, a esse conjunto de normas jurídicas.
Melhor do que pensar em norma fundamental é pensar que o que impõe um determinado conjunto normativo à realidade são as vivas práticas materiais desta sociedade e os poderes, os constrangimentos, todas as imposições que daí são advindas. Por isso, muitos teóricos contemporâneos aqui no Brasil, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, dentre tantos outros, insistem no fato de que o direito tem uma dimensão que é quase sempre normativa naquela sua reprodução cotidiana, mas em alguns momentos este padrão de reprodução do direito, que é a legalidade, esse padrão se rompe em favor de injunções externas. Nesse momento, nós temos aqui normas que entram neste sistema jurídico e que dão origem a uma série de outras normas sem aquela coerência formal da própria Constituição Federal, no caso do Brasil. Isto seria, nesses termos, estas seriam regras de calibração, dado que o sistema se reproduz a partir de normas jurídicas, mas em alguns momentos, devido a constrições sociais, devido a interesses em geral do capital, interesses políticos, interesses de força bruta, inclusive, esses padrões de legalidade não conseguem dar conta das contradições sociais e dos interesses sociais, e então nós teríamos regras que calibram este mesmo conjunto normativo, vindo a partir daí uma certa injunção que não é da legalidade, mas que então gera uma espécie de nova organização, nova estruturação, e esta legalidade, portanto, ela passa a ter outro perfil. Claro, nesse momento uma calibração acresce elementos novos, elementos que fazem aqui uma contestação da legalidade, mas tendencialmente, posteriormente, também esta nova injunção, ela começa a se reproduzir, ela começa a entrar dentro de um novo padrão de legalidade. Portanto, este conjunto normativo, mais do que simplesmente uma construção escalonada de normas jurídicas, como propõe uma teoria keynesiana, é um sistema que, de modo muitas vezes incoerente, mas coeso, vai funcionando e dando aqui dimensão de imposição e de reprodução da sociabilidade e, portanto, ele vai se tornando aqui imbricado no todo social desta mesma vinculação das relações entre indivíduos e Estado, entre Estado e economia, injunções políticas, militares, de força bruta, entre Estados, inclusive. Esta é a reprodução social que opera com o direito, não necessariamente no padrão da legalidade, embora este conjunto normativo dado como ordem seja o padrão médio ou então o padrão privilegiado das sociedades capitalistas, isto muitas vezes é rompido em favor de determinados variados níveis de funcionalidade.